Bom dia, vamos para mais uma aula do grupo pequeno. Hoje nós vamos falar sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fé em Cristo nos torna mansos. Definição: uma pessoa mansa é aquela que não reivindica qualquer direito para si, aquela que está disposta a submeter todos os seus bens e direitos pessoais a Deus e passa a considerar tudo que tem como lhe tendo sido emprestado por Deus, para seu trabalho e glória. A pessoa que aceita esse princípio da submissão de todos os direitos pessoais a Deus irradiará qualidades essenciais para que ela seja eficiente em outras áreas da vida. Ser manso, gente, é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Não nascemos manso. Mansidão é uma virtude gerada pelo Espírito Santo. Cristo era manso. E como discípulo, precisamos ter caráter semelhante a Cristo, tá? Vamos para as características e vantagens de se entregar todos os direitos pessoais a Deus. Eles compreendem em... Se vocês quiserem pegar um papel e caneta para anotar os versículos, porque são muitos versículos, para depois vocês acompanharem a aula em casa. Satisfação íntima, Salmos 22, versículo 26. Um princípio essencial para vencer a ira, Salmos 37, de 8 a 11. Tranquilidade, Mateus 11, 28 e 30. Conhecimento da vontade de Deus, Salmos 25, 9. Beleza genuína, Salmos 149, 4. Alegria aumentada, Isaías 29, 19. Autoridade para falar, 2 Coríntios 10, 1. O exemplo de Cristo, Filipenses 2, de 5 a 9. Atitudes certas no emprego, Efésios 4, 1 e 2. Uma qualidade a ser desenvolvida conscientemente, Colossenses 3, 12. Um princípio essencial para ensinar aos que discordam de você, 2 Timóteo 2, de 23 a 25. Característica de sabedoria e inteligência, Tiago 3, 13. Atitude necessária no testemunhar, 1 Pedro 3, 15. Fruto do Espírito, Gálatas 5, de 22 a 23. Cristãos fracos restaurados, Gálatas 6, 1. Preocupação superada, Filipenses 4, 6 e 7. O segredo de sermos mais semelhantes a Cristo, 1 Timóteo 6, 11. Responsabilidade para todos os homens, Tito 3, 2. Um requisito para receber a palavra de Deus, Tiago 1, 21. A qualidade de uma esposa bonita, 1 Pedro 3, 4. Então, até aqui, nós entendemos que a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo e que seu fruto ele é gerado em nós. Por isso, os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge do seu propósito. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele era humilde. A meio à perseguição, ele sempre foi manso. Agora nós vamos para admoestações quanto à ira e as suas consequências. A ira, gente, é obra da carne, tá? As consequências da ira
não devem ser subestimadas. Há aqueles que a defendem, dizendo ser benefício dar vazão aos sentimentos. Mas os efeitos que isto tem naqueles em que a ira é expandida somente confirmam a palavra da Escritura que advertem. Gente, se tiver alguma falha, vocês me perdoem, tá? É porque eu sou muito complicada para esse negócio de tecnologia, tá? Vamos lá. Uma pessoa irada, ela é tola. Eclesiastes 7, 9. A companhia de um homem irado te tornará igual a ele. Provérbios 22, 24 e 25. Um pai irado produz desânimo nos filhos. Colossenses 3, 21. Aos olhos de Deus, a ira corresponde ao suicídio. Mateus 5, 21 e 22. A ira causa contendas. Provérbios 29, 22. Um gênio impulsivo leva a erros e ações tolas. Provérbios 14, 17. A ira é um pecado que entristece o Espírito de Deus. Efésios 4, 30 e 31. Agora vamos para vencendo a ira. Deus nos deu muitas responsabilidades. Quando nos zangamos ou ficamos preocupados, estamos tentando controlar ou mudar algo que Deus nunca pretendeu que mudássemos ou controlássemos. Quando reagimos e resistimos, nós lhe negamos o direito de fazer o que ele deseja fazer. Também, temporariamente, colocamos de lado o propósito que ele queria realizar em nossas vidas. A ira ou a ansiedade são sinais de que é um direito que Deus quer que eu ceda. A falta dessas reações indica que Deus deseja que eu assuma as responsabilidades dos direitos que ele devolveu a mim. Os passos básicos. Primeiro passo: identificar os meus direitos. A seguir, há uma lista nas áreas em que temos a tendência de ficar irados ou preocupados. Permita que seu coração seja um lugar onde o Espírito de Deus opere. E em oração, analise todas as áreas e ceda cada um de seus direitos a Ele, sem esperar nada de volta. Tudo deve ser oferecido ao Senhor. Antes de falar os passos aqui, eu queria deixar para vocês que a ira produz contenda e pode resultar em tragédia, separação e até morte, além de muito ressentimento. Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Porque a ira, ela é da carne. É obra, né, da carne. Então, vamos lá os passos. O primeiro passo é identificar os meus direitos, né? A sua vida, que está em Lucas 9, 23. Os bens, Jó 1, 21. Música, música, ela faz comparação aos salmos, que era cânticos de louvores, né, a Deus. Efésios 5, 19. Saúde, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O casamento, 1 Coríntios 7, 3 e 4. Obrigações, Mateus 20, 26 e 27. Eu coloquei aqui Mateus 26 e 27. Eu vou falar aqui para vocês. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja você serviçal. E o 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O dinheiro, Colossenses 3, 1. Amigos, Mateus 10, 40. Roupas, 1 Pedro 3, 4.
Futuro, Mateus 6, 31 e 34. Reputação, Salmos 23, 3. Filhos, Salmos 127, 3. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é ceder todos os direitos a Jesus Cristo. Quando isto é feito, os direitos passam a ser propriedade de Deus. Então, logo, Ele é responsável por aquela área e podemos reivindicar. Em Romanos 8, 28 e 29, certo de que seus propósitos serão cumpridos. E Romanos 8, 28 e 29, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O terceiro passo: esperar que Deus teste os direitos dele. Depois que cada direito for entregue a Deus, Ele permitirá que ocorram situações em que estes direitos nos serão negados. Essas experiências vêm para nos testar, para ver se o direito foi realmente entregue. Se a ira ocorrer novamente, isso significa que tomei de volta o direito. Será necessário, mais uma vez, entregar aquele direito de volta a Jesus Cristo. Se eu aceito o teste, a mansidão será alcançada e Deus terá liberdade de operar de maneira sobrenatural. Uma ilustração clara é Abraão, desistindo de seus direitos sobre Isaque. Abraão sabia que Isaque era propriedade de Deus e tinha certeza de que Deus operaria de maneira sobrenatural. E ele o fez, colocou um cordeiro no lugar de Isaque. Vocês podem ver isso em Gênesis 22, de 1 a 10, em Hebreus 11, 17 a 19. Quarto passo: descobrir a reação de Deus à nossa perda dos direitos. Quando um direito é entregue, a pessoa muitas vezes experimenta uma perda pessoal. É importante que ela reconheça que Deus está operando seu propósito em sua vida. Como Jó fez quando perdeu todos os seus bens. Jó respondeu: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó 1, 21. Precisamos vencer a preocupação. Tal como diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora eu pergunto a vocês: Deus é maior ou não é? Preocupação e ansiedade, gente, são resultantes do seguinte pensamento: Deus não é maior do que o meu problema. A frustração resulta da pessoa querer assumir a responsabilidade de uma situação sobre a qual ele não tem controle imediato. Agora vamos para uma ilustração aqui, e quero que vocês prestem bastante atenção. A mãe de um adolescente, ela procurou um pastor. Ela estava desesperada, porque o filho havia se rebelado e saíra de casa. Ela passara noites acordada, preocupando-se com ele. Quando ele aparecia em casa de vez em quando, ela se sentia impelida a mostrar-lhes os problemas em que ele estava envolvido, numa tentativa desesperada de transformá-lo.
Já experimentei tudo e nada dá certo, ela dizia. Então o pastor começou a indagá-la. O pastor perguntou: Você acredita que Deus é maior do que as circunstâncias de sua vida? Ela respondeu: Bem, sim, claro. Você sabe que Deus quer que entreguemos todos os nossos problemas, haveres e direitos pessoais a Ele? E ela respondeu: Sim. E o pastor: Você já fez isso alguma vez? E ela: Bem, pensei que tivesse feito. Pastor, mais uma vez: Você considera o seu filho propriedade sua ou de Deus? E ela respondeu: Acho que eu pensava nele como propriedade minha. E o pastor, mais uma vez: Você sabe que quando cedemos nossos direitos para serem propriedade dele, Deus fica livre para cuidar de sua propriedade da forma que ele quiser? E ela respondeu: Nunca pensei nisso dessa maneira. E o pastor, mais uma vez, lhe perguntou: Você estaria disposta a entregar seu filho em oração agora mesmo? E ela lhe respondeu: Sem dúvida, pastor. Quando uma pessoa, gente, está preocupada ou ansiosa a respeito de alguma coisa, é sinal evidente que algum direito pessoal não foi entregue. É importante discernir especificamente sobre o que ela está ansiosa e também discernir as necessidades específicas que devem ser entregues a Deus. A análise, dessa ilustração que eu acabei de ler para vocês. A mulher começou um novo relacionamento com Deus, no qual tudo que ela possuía pertencia a Ele. Logo, o Senhor era o único responsável por seu filho. B. Ela teve uma nova percepção de que Deus toma conta muito bem da sua propriedade e, portanto, somente permitirá que ocorram situações que hão de produzir benefícios futuros maiores do que as perdas presentes. E C. Enfim, ela concordou antecipadamente em agradecer a Deus quando ocorrer qualquer circunstância com o filho que está fora do controle dela. Então sua oração foi realmente a expressão de um novo compromisso. E ela orou dessa forma: Querido Pai do céu, reconheça minha falta de confiança em Ti e meu fracasso por não te entregar João para ser propriedade Tua. Peço-te perdão e neste momento eu o devolvo a Ti. Tu sabes o quanto eu amo e desejo o melhor que Tu tens para a vida dele. Agora que ele é propriedade Tua, sei que Tu tomarás conta dele. Quando estiver em situações fora do meu controle, agradeço de antemão pelo que farás. Em nome de Jesus, amém. Deus sabe o que sabemos e também o que não sabemos. Ele sabe que o único meio de sua propriedade é entender o que ele quer lhe ensinar, por exemplo. As circunstâncias imediatas, gente, são operações das mãos do Senhor. Deus é maravilhoso, né? E D, gente. Assim que ela entregou João nas mãos do Senhor, sentiu uma profunda paz encher seu coração e sua mente. Nesse meio tempo, ela procurou João e pediu-lhe perdão pelas áreas de sua vida que o Espírito Santo havia trazido à sua mente, onde ela havia falhado ou errado para com ele, como mãe, né? Mal se passaram 2 semanas quando a mãe recebeu um chamado do departamento de polícia dizendo que o filho estava preso. Tal foi a sua surpresa. E ela foi até lá, consciente de que aquilo era operação de Deus na vida de seu filho. Quando entrou, o filho aproximou-se dela em lágrimas e disse: Mamãe, eu estraguei a minha vida. O que devo fazer? Essa experiência infeliz foi exatamente o instrumento nas mãos de Deus, que resultou na volta do filho para casa, onde começou um novo relacionamento com o Senhor,
trazendo grande alegria ao coração daquela mãe. Que vocês entendam que tudo que acontece, no momento a gente não entende, né? Mas lá na frente, Deus nos mostra o porquê de tudo aquilo que ocorreu em nossas vidas. E que a gente possa ter um coração manso, que Deus coloque no coração de cada um de vocês a semente da mansidão. Nós precisamos ser manso. Ansiedade, ira, isso não nos leva a nada, só nos adoece, tá? E que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente não está ao nosso alcance, que a gente possa entregar nas mãos do Senhor, tá? Fica por aqui a nossa aula de hoje de mansidão. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, podem nos ligar, podem falar. Vocês são muito caladinhos, muito quietinhos, né? Mas eu sei que essa pandemia nos deixou assim, né? Mas como é que se diz? Mais quietinhos, né? Mais na nossa. Mas que vocês possam se abrir, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, que vocês possam nos procurar, tá? Que nós estamos aqui para ajudá-los em qualquer circunstância. Tudo que tiver ao nosso alcance, tá bom? Que vocês tenham, assim, um domingo abençoadíssimo. Como essa aula é para as meninas e para os meninos, né? Aos papais, tá? Um feliz Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, tá? E que a gente tenha uma semana abençoada, tá? Na presença de Deus. Agora eu vou orar, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada por essa aula, Senhor, muito obrigada mesmo pela mansidão que o Senhor tem dado em nossas vidas, em meio a essa pandemia. Nós estamos manso, Pai, esperando no Senhor. Entregamos todas essas dificuldades, todos esses problemas em suas mãos, Pai. E que o Senhor, o Senhor, o seu Espírito Santo, Pai, que nos dá a mansidão, que nos deixa manso. Muito, muito obrigada, Pai, por o Senhor nos amar. Obrigada pela sua misericórdia, obrigada pelo seu amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa agora, Pai, colocar todos os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós colocamos em suas mãos, Pai. E cremos que o Senhor operará o milagre, tá? Em nome de Jesus. Amém. Beijo, tá, gente? Ó. Tchau. Bom dia. Vamos para mais uma aula do grupo pequeno. Hoje nós vamos falar sobre mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fé em Cristo nos torna mansos. Definição. Uma pessoa mansa é aquela que não reivindica qualquer direito para si, aquela que está disposta a submeter todos os seus bens e direitos pessoais a Deus e passa a considerar tudo que tem como lhe tendo sido emprestado por Deus, para seu trabalho e glória. A pessoa que aceita esse princípio da submissão de todos os direitos pessoais a Deus irradiará qualidades essenciais para que ela seja eficiente em outras áreas da vida. Ser manso, gente, é uma qualidade do fruto do Espírito Santo. Não nascemos manso. Mansidão é uma virtude gerada pelo Espírito Santo. Cristo era manso. E como discípulo, precisamos ter caráter semelhante a Cristo, tá? Vamos para as características e vantagens de se entregar todos os direitos pessoais a Deus. Eles compreendem em... Se vocês quiserem pegar um papel e caneta para anotar os versículos, porque são muitos versículos, para depois vocês acompanharem a aula em casa. Satisfação íntima, Salmos 22, versículo 26. Um princípio essencial para vencer a ira, Salmos 37, de 8 a 11. Tranquilidade,
Mateus 11, 28 e 30. Conhecimento da vontade de Deus. Salmos 25, 9. Beleza genuína. Salmos 149, 4. Alegria aumentada. Isaías 29, 19. Autoridade para falar. 2 Coríntios 10, 1. O exemplo de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 9. Atitudes certas no emprego. Efésios 4, 1 e 2. Uma qualidade a ser desenvolvida conscientemente. Colossenses 3, 12. Um princípio essencial para ensinar aos que discordam de você. 2 Timóteo 2, de 23 a 25. Característica de sabedoria e inteligência. Tiago 3, 13. Atitude necessária no testemunhar. 1 Pedro 3, 15. Fruto do Espírito. Gálatas 5, de 22 a 23. Cristãos fracos restaurados. Gálatas 6, 1. Preocupação superada. Filipenses 4, 6 e 7. O segredo de sermos mais semelhantes a Cristo. 1 Timóteo 6, 11. Responsabilidade para todos os homens. Tito 3, 2. Um requisito para receber a palavra de Deus. Tiago 1, 21. A qualidade de uma esposa bonita. 1 Pedro 3, 4. Admoestações quanto à ira e as suas consequências. Não queria isso agora não, peraí. Então, até aqui, nós entendemos que a mansidão é uma qualidade que indica que somos guiados pelo Espírito Santo e que seu fruto ele é gerado em nós. Por isso, os mansos não se desesperam nas adversidades, porque confiam que tudo está sob o controle de Deus e que nada foge do seu propósito. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de mansidão. Ele era humilde. A meio à perseguição, ele sempre foi manso. Agora nós vamos para admoestações quanto à ira e as suas consequências. A ira, gente, é obra da carne, tá? As consequências da ira não devem ser subestimadas àqueles que a defendem, dizendo ser benefício, dar vazão aos sentimentos. Mas os efeitos que isto tem naqueles em que a ira é expandida somente confirmam a palavra da Escritura que advertem. Gente, se tiver alguma falha, vocês me perdoem, tá? É porque eu sou muito complicada para esse negócio de tecnologia, tá? Vamos lá. Uma pessoa irada, ela é tola. Eclesiastes 7, 9. A companhia de um homem irado te tornará igual a ele. Provérbios 22, 24 e 25. Um pai irado produz desânimo nos filhos. Colossenses 3, 21. Aos olhos de Deus, a ira corresponde ao suicídio. Mateus 5, 21 e 22. A ira causa contendas. Provérbios 29, 22. Um gênio impulsivo leva a erros e ações tolas. Provérbios 14, 17. A ira é um pecado que entristece o Espírito de Deus. Efésios 4, 30 e 31. Agora vamos para vencendo a ira. Deus nos deu muitas responsabilidades. Quando nos zangamos ou ficamos preocupados, estamos tentando controlar ou mudar algo que Deus nunca pretendeu que mudássemos ou controlássemos. Quando reagimos e resistimos,
nós lhe negamos o direito de fazer o que ele deseja fazer. Também, temporariamente, colocamos de lado o propósito que ele queria realizar em nossas vidas. A ira ou a ansiedade são sinais de que é um direito que Deus quer que eu ceda. A falta dessas reações indica que Deus deseja que eu assuma as responsabilidades dos direitos que ele devolveu a mim. Os passos básicos. Primeiro passo: identificar os meus direitos. A seguir, há uma lista nas áreas em que temos a tendência de ficar irados ou preocupados. Permita que seu coração seja um lugar onde o Espírito de Deus opere. E em oração, analise todas as áreas e ceda cada um de seus direitos a Ele, sem esperar nada de volta. Tudo deve ser oferecido ao Senhor. Antes de falar os passos aqui, eu queria deixar para vocês que a ira produz contenda e pode resultar em tragédia, separação e até morte, além de muito ressentimento. Então, que a gente tenha muito cuidado, né? Porque a ira, ela é da carne. É obra, né, da carne. Então, vamos lá aos passos. O primeiro passo é identificar os meus direitos, né? A sua vida, que está em Lucas 9, 23. Os bens, Jó 1, 21. Música, música, ela faz comparação aos salmos, que era cânticos de louvores, né, a Deus. Efésios 5, 19. Saúde, 2 Coríntios 12, de 7 a 10. O casamento, 1 Coríntios 7, 3 e 4. Obrigações, Mateus 20, 26 e 27. Eu coloquei aqui Mateus 26 e 27. Eu vou falar aqui para vocês. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja você serviçal. E o 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. O dinheiro, Colossenses 3, 1. Amigos, Mateus 10, 40. Roupas, 1 Pedro 3, 4. Futuro, Mateus 6, 31 e 34. Reputação, Salmos 23, 3. Filhos, Salmos 127, 3. Agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é ceder todos os direitos a Jesus Cristo. Quando isto é feito, os direitos passam a ser propriedade de Deus. Então, logo, Ele é responsável por aquela área e podemos reivindicar. Em Romanos 8, 28 e 29, certo de que seus propósitos serão cumpridos. E Romanos 8, 28 e 29, eu vou ler aqui para vocês. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O terceiro passo: esperar que Deus teste os direitos dele. Depois que cada direito for entregue a Deus, Ele permitirá que ocorram situações em que estes direitos nos serão negados. Essas experiências vêm para nos testar,
para ver se o direito foi realmente entregue. Se a ira ocorrer novamente, isso significa que tomei de volta o direito. Será necessário, mais uma vez, entregar aquele direito de volta a Jesus Cristo. Se eu aceito o teste, a mansidão será alcançada e Deus terá liberdade de operar de maneira sobrenatural. Uma ilustração clara é Abraão, desistindo de seus direitos sobre Isaque. Abraão sabia que Isaque era propriedade de Deus e tinha certeza de que Deus operaria de maneira sobrenatural. E ele o fez, colocou um cordeiro no lugar de Isaque. Vocês podem ver isso em Gênesis 22, de 1 a 10, e em Hebreus 11, 17 a 19. Quarto passo: descobrir a reação de Deus à nossa perda dos direitos. Quando um direito é entregue, a pessoa muitas vezes experimenta uma perda pessoal. É importante que ela reconheça que Deus está operando seu propósito em sua vida. Como Jó fez quando perdeu todos os seus bens. Jó respondeu: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó 1, 21. Precisamos vencer a preocupação. Tal como diz em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora eu pergunto a vocês: Deus é maior ou não é? Preocupação e ansiedade, gente, são resultantes do seguinte pensamento: Deus não é maior do que o meu problema. A frustração resulta da pessoa querer assumir a responsabilidade de uma situação sobre a qual ele não tem controle imediato. Agora vamos para uma ilustração aqui, e quero que vocês prestem bastante atenção. A mãe de um adolescente, ela procurou um pastor. Ela estava desesperada, porque o filho havia se rebelado e saíra de casa. Ela passara noites acordada, preocupando-se com ele. Quando ele aparecia em casa de vez em quando, ela se sentia impelida a mostrar-lhes os problemas em que ele estava envolvido, numa tentativa desesperada de transformá-lo. Já experimentei tudo e nada dá certo, ela dizia. Então o pastor começou a indagá-la. O pastor perguntou: você acredita que Deus é maior do que as circunstâncias de sua vida? Ela respondeu: bem, sim, claro. Você sabe que Deus quer que entreguemos todos os nossos problemas, haveres e direitos pessoais a Ele? E ela respondeu: sim. E o pastor: você já fez isso alguma vez? E ela: bem, pensei que tivesse feito. Pastor, mais uma vez: você considera o seu filho propriedade sua ou de Deus? E ela respondeu: acho que eu pensava nele como propriedade minha. E o pastor, mais uma vez: você sabe que quando cedemos nossos direitos para serem propriedade dele, Deus fica livre para cuidar de sua propriedade da forma que ele quiser? E ela respondeu: nunca pensei nisso dessa maneira. E o pastor, mais uma vez, lhe perguntou: você estaria disposta a entregar seu filho em oração agora mesmo? E ela lhe respondeu: sem dúvida, pastor. Quando uma pessoa, gente, está preocupada ou ansiosa a respeito de alguma coisa, é sinal evidente que algum direito pessoal não foi entregue. É importante discernir especificamente sobre o que ela está ansiosa e também discernir as necessidades específicas que devem ser entregues a Deus.
a análise, né, dessa ilustração que eu acabei de ler para vocês. A mulher começou um novo relacionamento com Deus, no qual tudo que ela possuía pertencia a Ele. Logo, o Senhor era o único responsável por seu filho. B. Ela teve uma nova percepção de que Deus toma conta muito bem da sua propriedade e, portanto, somente permitirá que ocorram situações que hão de produzir benefícios futuros maiores do que as perdas presentes. E C. Enfim, ela concordou antecipadamente em agradecer a Deus quando ocorrer qualquer circunstância com o filho que está fora do controle dela, então sua oração foi realmente a expressão de um novo compromisso. E ela orou dessa forma: Querido Pai do céu, reconheça minha falta de confiança em Ti e meu fracasso por não te entregar João para ser propriedade Tua. Peço-te perdão e neste momento eu devolvo a Ti. Tu sabes o quanto eu amo e desejo o melhor que Tu tens para a vida dele. Agora que ele é propriedade Tua, sei que Tu tomarás conta dele. Quando estiver em situações fora do meu controle, agradeço de antemão pelo que farás. Em nome de Jesus, amém. Deus sabe o que sabemos e também o que não sabemos. Ele sabe que o único meio de sua propriedade é entender o que ele quer lhe ensinar, por exemplo. As circunstâncias imediatas, gente, são operações das mãos do Senhor. Deus é maravilhoso, né? E D, gente. Assim que ela entregou João nas mãos do Senhor, sentiu uma profunda paz encher seu coração e sua mente. Nesse meio tempo, ela procurou João e pediu-lhe perdão pelas áreas de sua vida que o Espírito Santo havia trazido à sua mente, onde ela havia falhado ou errado para com ele, como mãe, né? Mal se passaram 2 semanas quando a mãe recebeu um chamado do departamento de polícia dizendo que o filho estava preso. Tal foi a sua surpresa, e ela foi até lá, consciente de que aquilo era operação de Deus na vida de seu filho. Quando entrou, o filho aproximou-se dela em lágrimas e disse: Mamãe, eu estraguei a minha vida. O que devo fazer? Essa experiência infeliz foi exatamente o instrumento nas mãos de Deus que resultou na volta do filho para casa, onde começou um novo relacionamento com o Senhor, trazendo grande alegria ao coração daquela mãe. Que vocês entendam que tudo que acontece, no momento a gente não entende, né? Mas lá na frente, Deus nos mostra o porquê de tudo aquilo ocorreu em nossas vidas. E que a gente possa ter um coração manso, que Deus coloque no coração de cada um de vocês a semente da mansidão. Nós precisamos ser manso. Ansiedade, ira, isso não nos leva a nada. Só nos adoece, tá? E que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente não está ao nosso alcance, que a gente possa entregar nas mãos do Senhor, tá? Fica por aqui a nossa aula de hoje de mansidão. Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, podem nos ligar, podem falar. Vocês são muito caladinhos, muito quietinhos, né? Mas eu sei que essa pandemia nos deixou assim, né? Mas, como é que se diz? Mais quietinhos, né? Mais na nossa. Mas que vocês possam se abrir, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tenham, que vocês possam nos procurar, tá? Que nós estamos aqui para ajudá-los em qualquer circunstância. Tudo que tiver ao nosso alcance, tá bom? Que vocês tenham, assim, um domingo abençoadíssimo. Como essa aula é para as meninas e para os meninos, né? Aos papais, tá? Um feliz Dia dos Pais. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, tá? E que a gente tenha uma semana abençoada, tá? Na presença de Deus.
Agora eu vou orar, tá? Senhor Deus e Pai, obrigada por essa aula, Senhor, muito obrigada mesmo pela mansidão que o Senhor tem dado em nossas vidas, em meio a essa pandemia. Nós estamos manso, Pai, esperando no Senhor. Entregamos todas essas dificuldades, todos esses problemas em Suas mãos, Pai. E que o Senhor, é o Senhor, é o Seu Espírito Santo, Pai, que nos dá a mansidão, que nos deixa manso. Muito, muito obrigada, Pai, por o Senhor nos amar. Obrigada pela Sua misericórdia, obrigada pelo Seu amor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E que o Senhor possa agora, Pai, colocar todos os nossos problemas, nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós colocamos em Suas mãos, Pai. E cremos que o Senhor operará o milagre, tá? Em nome de Jesus. Amém. Beijo, tá, gente? Ó. Tchau.